Boa noite, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Estamos dando início a mais um programa AFPESP na TV, que tem em sua grade de programação entrevistas, reportagens, dicas culinárias e muito mais. Nós vamos observar agora um breve intervalo e voltamos com os nossos convidados. Até já. Olá, associado da AFPESP. Aqui, na unidade de Serra Negra, será realizado o 17º Arraiá AFPESP, no dia 24 de junho. O dia é dedicado ao santo São João, que empresta o seu nome a uma das tradições folclóricas mais populares do Brasil. O maior evento junino dos servidores públicos será repleto de novidades nas áreas de infraestrutura e de alimentação. A AFPESP também prepara o famoso show de prêmios e, desta vez, o carro a ser sorteado para quem comprar o cupom será a cobiçada picape Toro da Fiat. Como segundo prêmio, a AFPESP vai oferecer a apaixonante moto Fazer 150 da Yamaha. O ingresso pode ser comprado a partir de março, nas unidades de lazer, unidades regionais e na sede social. O 17º Arraial da AFPESP será um dia muito alegre, com diversas brincadeiras e shows. Prepare-se para participar dessa festa maravilhosa, que conta com esse cenário natural de Serra Negra. O São João mais famoso do funcionalismo espera por você. Compre já o seu ingresso e participe! No programa anterior, nós conversamos com o Dr. Paulo César Correia Borges, que é nosso querido conselheiro do Conselho Deliberativo da AFPESP e patrono da nossa unidade regional de Franca. Ele empresta o seu nome a essa regional. E também ele é promotor de justiça na cidade de Franca, professor doutor da Universidade da Unesp, lá na área de Franca, na área de Direito. Prazer em recebê-lo novamente, doutor Paulo. Eu que lhe agradeço, doutor Duarte, uma satisfação. E temos aqui também a presença já confirmada da semana passada da doutora Cláudia Naff, vice-presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E também conosco, mais uma vez, para nossa alegria, a socióloga doutora Águida Aparecida Delia, que é pesquisadora e lançou o livro Trabalho e Saúde no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, repercussão na vida dos trabalhadores. É uma alegria em recebê-la novamente. Muito obrigada. Bem, vamos então conversar. Eu queria falar com a senhora, doutora, a doutora Cláudia Naff, sobre o assédio moral na área do Tribunal de Justiça. Como é que a senhora encara esse tema? Ele é preocupante? Não é? Muito preocupante. O assédio moral existe, é intenso, é grave. No tribunal, nós temos a característica de ser uma instituição hierarquizada e que a coisa vai passando de um nível hierárquico para outro, se reproduzindo, né? Em todos os níveis da instituição, inclusive havendo assédio entre pessoas que estão no mesmo nível, e isso é altamente adoecedor. Doutora, e quando é detectada, assim, se fala, olha, o fulano está fazendo assédio ou com a funcionária tal, vocês, são rumores que vocês ouvem e depois vão pesquisar ou não? Como é que é detectado esse assédio? Isso é difícil também. Agora,
faz pouco tempo que começou a existir dentro do tribunal uma comissão de assédio, que as associações discutem essa questão junto à presidência, mas isso é bastante novo no tribunal. Detecta seu assédio, vai para essa comissão e essa comissão leva os resultados para uma escala superior, seria isso? Não, a comissão fala o quanto tem de assédio, como é que acontece e o que o tribunal tem que fazer de mudança para que isso não se repita. Isso é a tarefa para o doutor Paulo César Corrêa Borges. Como é que o senhor, detectado um assédio, o que é que o senhor fará como promotor de justiça? Olha, a grande problemática nas questões ligadas ao assédio é porque são muito sutis essas relações. Normalmente há uma utilização da condição de superior hierárquico. Essa é uma relação já que não é horizontal, é uma relação vertical. E muitas vezes o próprio funcionário ou a funcionária tem receios de retaliações. E muitas vezes não é fácil mudar de um setor para outro para fugir do assédio. Mas até as mudanças ocorrem muitas vezes nesse sentido. O importante é amparar a vítima e as pessoas vulneráveis ao assédio no sentido de garantir a elas não só que façam a denúncia, mas que efetivamente sejam propiciadas as condições para a punição desse servidor superior, enfim, aquele que é o assediador. Bem, eu quero conversar com a Águida Aparecida Adelia, que nós falamos aqui da estrutura do Tribunal de Justiça, né? Sobre os problemas apresentados da saúde mental dos seus servidores públicos, né? É só a estrutura ou tem alguma coisa que a senhora reputa de grande importância nessa definição do tema saúde mental dos servidores no Tribunal de Justiça? Como nós havíamos discutido da última vez, é um conjunto de fatores que está presente no trabalho, não é? Tanto os aspectos materiais, os aspectos físicos, como os aspectos relacionados à organização do trabalho. Isso que Cláudia colocou do assédio moral faz parte de todo um conjunto de questões que está presente no cotidiano de trabalho. E são questões muito subjetivas, isso é, elas não ficam escancaradas, elas são sutis. Tudo vai depender do nível de relacionamento, não só entre chefia e funcionários, mas entre os próprios funcionários, né, dependendo do jogo de relações que existe naquele setor, naquele lugar. E também vai depender da estrutura do Tribunal de Justiça, como é que ela está fundada, como é que ela está estruturada. No caso, por exemplo, o fato de chamarmos o funcionário de servidor tem uma conotação bastante... As palavras têm significado, né? A palavra servidor é uma palavra que vem de servidão, né? Então, por aí, embora isso seja bastante subjetivo, mas isso tem uma certa profundidade. É o mesmo caso na iniciativa privada, você chamar o colaborador de colaborador. De empregado. As pessoas, parece que essa palavra empregado, ela não soa bem. Então você tem que falar funcionário, é mais simpático, né? É uma coisa assim que realmente você tem razão em falar isso aí. O senhor me permite, inclusive, por favor, claro, que dentro desse contexto existem outros problemas na estruturação da administração pública, como, por exemplo, a professora Águida mencionou as chefias. Não é? Muitas vezes o funcionário é altamente qualificado, é um funcionário de carreira e não é prestigiado na nomeação para os cargos de confiança. Isso é um desestímulo que contribui também para toda essa questão da saúde, da satisfação, que é o prazer de ser funcionário público e o reconhecimento que poderia ter se fosse ele o nomeado. E muitas vezes a qualificação de quem assume por uma nomeação, muitas vezes de caráter político, a qualificação é pior do que os próprios funcionários de carreira. Exatamente. Veja, o próprio governo aí na época do Serra, ele criou a meritocracia, que na realidade é um ressurgimento da avaliação de desempenho introduzida pela Lei Complementar 180 de 1978. Quer dizer, motivou e já desmotivou porque não fez mais
Então, é ruim, isso é muito ruim para o servidor público. Porque, né? na verdade, é um jogo de interesses. Então, por exemplo, na estrutura do tribunal, se você pensar, e foi por essa razão que a associação ou as associações resolveram fazer uma pesquisa, que o que é importante, o que é essencial, é que as associações de trabalhadores, os sindicatos, tenham essa preocupação com a saúde da sua categoria, né? E se mobilizem em relação a isso. Então, por exemplo, as associações do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, associações de trabalhadores, eles têm, pelo menos essas 4 associações, né, sempre tiveram essa atuação mais conjunta e tal, e sempre se preocuparam com a saúde dos trabalhadores. E deixa eu fazer um adendo. A ASP chegou a ser procurada... Vamos falar a sigla? A ASP é a Associação dos Psicólogos e Assistentes Sociais. Chegou a ser procurada pelo convênio médico, que veio perguntar por que a sinistralidade era tão alta e com doenças graves. Péssimo, hein? Então, você vê. Então, na verdade, isso você precisa instrumentalizar as direções sindicais, as direções de entidades, para que atue de forma bastante precisa e ativa na área de saúde do trabalhador. Quer dizer, dar esse respaldo. Porque, na verdade, o trabalhador fica lá naquela situação, você até descobre tudo que acontece com ele, todas as doenças e percalços que ele passa o tempo todo, mas você precisa de uma ação que regule isso, uma ação que proteja o trabalhador. Né? Olha, então, gente, eu sinto muito, mas nós estamos com o tempo na TV praticamente esgotado, mas vamos fazer o empenho para, dentro em breve, voltarmos ao tema. Eu agradeço ao Dr. Paulo César Corrêa Borges, que veio de Franca especialmente para este programa. Agradeço a senhora, a doutora, a senhora também, foi um prazer imenso, né, em recebê-los aqui. Agradeço muito. E estamos encerrando o programa AFPESP na TV, mas eu gostaria que ficassem, porque teremos reportagens e as dicas culinárias. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Olá, associados da FEPESP e público da TV aberta. No dia 24 de novembro de 2016, o presidente da FEPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, conduziu a entrega da comenda Ordem do Mérito do Servidor Público. A solenidade aconteceu no saguão da sede social e homenageou 44 notáveis brasileiros, que se destacaram em suas áreas de atividade por importantes serviços prestados à administração pública. O evento também foi conduzido por autoridades do Conselho Diretor da Medalha Ordem do Mérito, composto por Cássio Juvenal Faria, presidente do Conselho Deliberativo, Luiz Sérgio Esquiáquero, presidente do Conselho Fiscal, Antônio Luiz Ribeiro Machado, presidente do Conselho de Honoroficiência, Joaquim de Camargo Lima Júnior, chanceler, Antônio Luiz Pires Neto, grão-referendário, Paulo Dimas de Beles Mascaretti, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e homenageado com a medalha Gran Cruz, a mais alta condecoração da AFPESP. O presidente do Conselho Diretor, Antônio Luiz Ribeiro Machado, fez um pronunciamento sobre a história da Ordem do Mérito. Vamos conferir? A Ordem do Mérito do Servidor Público do Estado de São Paulo foi instituída em 5 de dezembro de 1992 pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, com o objetivo de premiar e reconhecer o mérito dos servidores públicos, bem como de homenagear personalidades que tenham prestado à classe e às suas entidades associativas serviços de alta relevância. Também são distinguidos membros dos conselhos deliberativo e fiscal da FEPESP, no grau inicial e de promoção, em grau mais elevado, pelo sistema de periodicidade.
Em nome do Conselho Diretor e do Conselho de Honorificência desta Ordem do Mérito, especialmente em nome da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, nossa FEPESP, cumprimento os homenageados pela merecida honraria. Na sequência, o presidente da FEPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, falou à plateia sobre a importância da medalha. A Ordem do Mérito nos reúne em várias oportunidades para reavaliarmos nossas experiências e ter a oportunidade de reconhecer o mérito e o trabalho exemplar de muitos profissionais que mudarão a realidade do povo brasileiro. Agradeço a presença de todos nesta solenidade. O homenageado com a Gran Cruz, Paulo Mascaretti, falou sobre a valorização dos servidores públicos. Hoje, em primeiro lugar, dentro deste espaço em que se lembra mais uma vez os 85 anos de vida desta associação. Estive outro dia participando de uma grande festa, onde reuniram-se mais de 4.000 associados. E hoje estamos aqui de novo, num outro ambiente, num outro espaço, nesta nossa associação, que, como foi dito no hino que cantamos, é ponto de união. E como hoje é necessária a união dos nossos servidores, os servidores ativos, os servidores inativos. Nós estávamos comentando agora há pouco com o nosso presidente, com o nosso querido desembargador Antônio Luiz Pires Neto, que todos os dias nós recebemos notícias de Brasília, iniciativas legislativas voltadas a enfraquecer o serviço público, voltadas a mitigar as garantias do servidor público. Todos os dias temos notícias assim, Todos os dias querem aumentar as contribuições previdenciárias, inclusive dos aposentados e dos nossos pensionistas. Outras tantas situações, querem jogar, infelizmente, a crise econômica, que é decorrente de uma crise moral, nos ombros do servidor público, já é tão penalizado. E por isso que eu digo que é o momento de nos unirmos, de trabalharmos diuturnamente para que isto não aconteça. Representando o Conselho Deliberativo, Rui Galvão Costa ocupou a tribuna para enaltecer a missão da FEPESP. Na luta empunhando a bandeira, trabalho é constante servir. Abrigas feliz altaneira os que creem conquistar nosso porvir. Ei, senhores, o nosso hino, as letras da nossa querida Arita Petená. Senhor presidente, conquistar o nosso porvir. Eis aqui o nosso porvir conquistado com essa pleiade de valorosos servidores que engrandeceram a sua vida do trabalho ao próximo, do trabalho ao serviço público. Também falou ao público o professor Dr. Ibrahim Haddad, analisando a integralidade da vida. Sinto o coração palpitar de modo não usual, receoso de me faltarem merecimentos para receber a dignidade do presente ato. Ao mesmo tempo, como o menor de todos, sinto-me encorajado e honrado em recebê-la entre tão importantes companheiros. A comenda que nos é conferida revela, no meu entendimento, o mérito especial dos dirigentes desta excelsa associação, no seu hercúleo esforço de valorizar e ressaltar o valor da contribuição, não de alguns dos seus membros, servidores públicos, mas primordialmente o valor do contributo da generalidade dos servidores públicos que representam, apesar do seu anonimato, a efetiva realização das finalidades do Estado. Entre os homenageados, conversamos com a professora Maria Ângela Pimentel Magion Elias, que falou de sua emoção com a outorga da medalha. Olha, eu vou lhe dizer que foi uma coisa surpreendente, é uma honra muito grande.
nessa altura da vida, que a gente já trabalhou bastante, a gente conseguiu uma associação que reconhece isso aí. Então a gente sente assim uma emoção, uma alegria, é uma vitória. Além das pessoas que já mostramos na reportagem, a Ordem do Mérito do Servidor Público foi entregue para personalidades importantes na história do Estado e conselheiros, como Glauco Castilho Dall'Antônia, Marcelo Cândido Damasceno, Wallace de Oliveira Guirelli, Sérgio Bueno Pinto da Rocha, Ângelo Scatena Primo in memoriam, Túlio Expedito Liporoni in memoriam, Rubens Peruzin, Prazeres Augusta Pereira de Souza, Estela Félix Machado Guilhem Pedreira e Wilson de Andrade Santos in memoriam. Fique agora com imagens da celebração da Ordem do Mérito, que foi instituída pelo Wilson Ribeiro, que tem o objetivo de valorizar os servidores públicos no Brasil. Olá, público da TV Aberta. A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a FIPESP, tem uma atividade voltada à preparação para o período da aposentadoria. Trata-se do programa Nova Etapa, que promove atividades de orientação aos associados que estão em vias de se aposentar ou para os já aposentados. A proposta desse trabalho surgiu em um seminário realizado na Unidade de Lazer do Guarujá, ainda na gestão do ex-presidente Antônio Luiz Ribeiro Machado. Mas foi na atual gestão que o programa Nova Etapa começou a oferecer atividades mensais aos associados, como rodas de conversas, palestras e cinema com debate. O grupo tem a coordenação do conselheiro Luiz Manuel Geraldes e qualquer servidor público pode participar. Envie um e-mail para novaetapa@afipesp.org.br, solicitando sua inscrição, com seus dados pessoais como nome, e-mail e telefone. A equipe do Nova Etapa envia sua programação por e-mail, divulga no jornal Folha do Servidor Público e também no site www.afipesp.org.br. A próxima atividade já está agendada. Anote! No dia 22 de fevereiro, quarta-feira, às 14h30, no auditório da sede da AFIPESP, você pode participar da palestra Aposentadoria, Tempo de Ser Feliz, com Ana Lúcia Camarini, formada em Administração de Empresas pela PUC, com especialização na gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. O assunto da aposentadoria está em evidência. Aproveite para conhecer mais este serviço da entidade. Até breve! Olá, público da TV Aberta e associados da AFEPESP. O programa AFEPESP na TV apresenta semanalmente uma dica gastronômica, com uma receita salgada ou doce de uma unidade de lazer. Hoje vamos informar sobre os legumes, as frutas, as verduras, os pescados que estão em suas safras naturais. Nossa dica vai te ajudar a comprar os produtos da época, com economia ao seu bolso, mais sabor e menos agrotóxicos. Os produtos da época estão em seus ciclos naturais, com boa produção, o que baixam os preços. A mesma regra vale para os pescados, que também podem ter mais qualidade. Conforme o calendário de safra do CEAGESP, anote que está em plena colheita ou produção no mês de março. Frutas: abacate, abacaxi, ameixa, banana maçã, banana nanica, goiaba, jaca, limão, maçã, pera. Legumes: abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba, cará, chuchu, jiló, nabo, pepino, quiabo, tomate. Verduras: acelga, alface, alho poró, coentro, escarola, repolho,
Rúcula. Pescados: badejo, cação, corvina, linguado, merluza, pintado, robalo, sardinha, tainha. Aproveite a nossa dica para garantir uma alimentação saudável. Confira a seguir a receita da semana. Até breve! Olá, amigos da FIPESP, público da TV aberta. Vamos apresentar em nossa dica culinária um doce bem fácil, feito no liquidificador com amendoim e leite condensado. A receita é da unidade FIPESP São Pedro, que tem aconchegantes acomodações para o seu lazer ou descanso. Os ingredientes são poucos, anote. 300 gramas de amendoim sem pele e sem sal. 80 gramas de açúcar. 50 gramas de leite condensado. O chefe de cozinha da sede, Marcelo Bueno, preparou a paçoca caseira, que precisa ficar 1 hora na geladeira. Acompanhe. Para fazer a paçoca, você precisa triturar o amendoim no liquidificador. Coloque em um recipiente e acrescente os demais ingredientes. Misture bem até formar uma massa homogênea. Leve à geladeira para ficar bem firme. Depois de 1 hora, você pode cortar a paçoca e servir como sobremesa. Essa receita bem simples é muito apreciada pelos associados que frequentam a unidade FIPESP São Pedro, especialmente por ser um doce típico do interior e feito de forma artesanal. Fique com imagens da unidade FIPESP São Pedro, que também está próxima de fontes naturais de água, permitindo o turismo termal. Obrigado por sua audiência e até breve.